Sabe, quando Deus vai matar Isaac, ele fala para Abraão assim: Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Mas Abraão tinha um filho, Ismael. Ele tinha outro filho, sabia? E por que Deus pede seu único filho? Porque Ismael não tinha sido filho da promessa. Porque o pai Abraão, o avô Abraão, negocia algo. E aqui nós estamos vendo, querido, a mesma coisa acontecer com Jacó, com Israel. A serva dizer: eu vou te dar Bila para dormir comigo e você vai gerar. Sabe, o significado do nome Raquel significa cordeira, ovelha. Querido, uma mulher mansa, mas que no momento do desespero, no momento de não ver as coisas se cumprir, começa a querer dar um jeito. E assim somos eu e você quando as coisas de Deus não acontecem para nós. Sabe, estou estudando para um concurso e vai acontecer. Fica firme, irmão, estuda para esse concurso. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, para a minha casa, mas ainda não está dando certo. A minha esposa ainda não foi, meu marido não foi. Mas se eu der um jeitinho assim, não dá jeitinho não, porque pede para o Espírito Santo falar no coração dele, é o suficiente. Sabe, meu marido está muito difícil, mas se eu der um jeitinho, não dá um jeitinho não, se torne alguém mais semelhante a Jesus. Porque a Bíblia fala que o amor constrange. Nós não precisamos dar jeito, porque é isso que ela fez. E o verso 4 diz: por isso ela deu a Jacó a sua serva Bila por mulher, e ele se deitou com ela. Nós, quando não estamos esperando o tempo da promessa se cumprir, estamos dando esse jeitinho. Sabe, irmãos, Raquel chama essa serva para dormir, e de verdade, o verso 6 diz: então Raquel disse: Deus me fez justiça, também ouviu o meu clamor e me deu um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Sabe, uma mulher que tinha uma promessa e Deus não faz, ela dá um jeito, e quando pega a promessa na mão, fala assim: agora Deus fez justiça. Já viu, irmão, aquele irmão que está dando um jeito, a maracutaia danada, e fala: Deus está me abençoando, passando os outros para trás. Acha um telefone na rua, fala: Deus me abençoou. Uai, tinha chip? Tinha, então é roubo, irmão. Não é bênção não, ué. Eu já ouvi, irmão, crente falar isso. Nossa, Deus me abençoou. Tá precisando de um telefone? Achei uma carteira com dinheiro, Deus me abençoou. Ladrão, devolve. Sabe, querido, nós ficamos querendo dar um jeito nas coisas, dizendo que Deus está me abençoando. E nós, crentes, somos especialistas nisso, sabia? Oh, chegou o tempo da vitória. Deixa eu te falar uma coisa: é você que está cavando pênalti, não é seu tempo ainda não. Sabia que nós somos muito, querido, deixa eu te falar uma coisa: nós temos promessa de tanta coisa nessa igreja, tantas promessas, tantos lugares, do que Deus vai fazer, mas eu como pastor não tenho que ficar dando um jeitinho. Mas se eu pôr uma luz aqui, ó, se eu pôr uma luz no Jean assim, né, Jesus, né, pô, irmão, não tem que fazer nada, querido. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós fazemos cultos da amizade, é bom, porque a igreja tem que salvar, a igreja tem que pastorear, a igreja tem que enviar, esse é o papel dela. Mas nós não precisamos dar um jeito na promessa de Deus não, irmão. Se Deus falou, Deus vai cumprir, e é o suficiente, e assim é a nossa vida. Ainda dizemos: Deus me fez justiça. Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes a gente faz isso? Será que você nunca fez? Deixa eu te contar, eu já, e eu estou dizendo aqui, irmão, com autoridade, e lá na frente Deus falar para mim assim: mas eu mandei você fazer isso? Nossa, Deus, mas está dando tão certo. Ele foi: então para de fazer, porque eu não mandei você fazer. Quantas coisas a gente está fazendo, irmãos, achando que está dando certo, e Deus está abençoando. Sabe, irmãos, quantos de nós estamos achando que estamos sendo abençoados, e vivemos só da misericórdia, achando que é a bênção de Deus. Sabe, como a Leidiane ministrava aqui, querido, nessa noite aqui sobre a oferta. Sabe, irmãos, tem gente que fala: na minha casa não falta nada, glória a Deus, mas era para você ser bilionário, mas a sua infidelidade não deixa você ser. Sabia disso? Sabe, queridos, a misericórdia de Deus é não te faltar nada. Sabe o povo no deserto? Não faltava nada, a roupa crescia, o sapato crescia, o pão caía do céu, sabe, uma coluna de fogo. Mas era o propósito de Deus? Nunca foi. O propósito de Deus foi quando falou assim para eles: agora vocês vão entrar na terra. Deixa eu te falar, nunca mais caiu maná do céu, sabia? Depois foi com a espada na mão que eles conseguiram as coisas. Então Deus está te dando, não significa ser o propósito, porque o propósito é quando Deus dá, o propósito é quando Deus pede. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que às vezes a gente vive numa bolha da igreja, e glória a Deus, porque a igreja é a casa de Deus, né? Continue aqui junto comigo até Jesus voltar. Mas estar vivendo assim, que bom, precioso estar aqui, irmãos,
não é o propósito é sair segunda-feira e tomar a cidade por herança. Deus te abençoa, Deus te dá uma palavra, Deus edifica a sua vida, mas o propósito que ele dá aqui, né? Aqui você está debaixo da nuvem, né? Do Senhor, da coluna de fogo, da oração dos irmãos, do pastor Ismael, da pastora Cida, da pastora Vanessa, da pastora... Mas amanhã, querido, deixa eu te falar uma coisa, vai sair daqui e vai ter que tomar Canaã por herança, querido. Canaã é o seu problema, é a sua vida, é o seu trabalho, é derrubar os gigantes, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, esses eu, tudo que tinha na Bíblia aí. O seu eu pode ser as suas contas, pode ser seus filhos, pode ser uma viagem de ônibus, né, Davi? Quantas horas que é? 36 horas de ônibus. Pode ser a sua promessa, mas nessas 36 horas de ônibus, Davi, Deus pode ter uma alma para você encontrar. Então você tem um propósito, ou você vai dormindo, ou você vai falando: Jesus, o que o Senhor tem para fazer para mim aqui? Porque se eu estou 36 horas dentro do ônibus, alguma coisa tem, não é só raiva que eu posso passar não, né? Alguma coisa tem que acontecer aqui nessa viagem. Sabe o que é isso? Quando nós entendemos que não vivemos mais da misericórdia, mas vivemos por um propósito. Minha pergunta para nós é: foi isso que Deus disse para você fazer? Na sua vida, na sua casa, na sua família? Ou será que você tem tentado dar um jeito para as coisas dar certo? Porque se eu der um jeitinho... Verso 7: Bila, serva de Raquel, engravidou novamente, deu a Jacó o segundo filho. Já não bastava, irmãos, não esperar uma vez, ela continua querendo que a serva se relacionasse com o esposo. Então Raquel disse: tive grande luta contra minha irmã e venci. Por isso lhe deu o nome de Naftali. O nome Naftali significa promessa. Sabe que muitas vezes essa igreja aponta? Uma igreja vivendo de comparação. Ela já tinha o filho, que Deus não mandou ela fazer, mas ela não o suficiente. Por quê? Porque a irmã tinha 4, um não era suficiente. Ela não, eu preciso ter mais filho, agora ela tem 2. A irmã tinha 4, agora ela tem 2. Vivendo de comparação. Ah, mas fulano foi para não sei aonde, eu não fui. A igreja do ciclano fez um grande movimento. Pastor, parece que a gente aqui não fez. Irmão, sai da comparação. Seja grato ao que Deus já fez na sua vida. Seja grato, querido, que aqui nós estamos aqui em 50 pessoas, acredito. Mas, irmãos, um lugar que a glória de Deus está aqui. Um lugar que a presença de Deus está aqui, um lugar que o evangelho do Senhor está aqui. Pastor, mas eu fui numa igreja assim, é bom. Irmão, toda terça eu vou numa igreja diferente, no conselho de pastor. E de verdade, irmão, celebra os pastores. Pastor Mael, celebre, sei a história, escuta a história e fala para o Senhor: Senhor, só falou para mim que vai dar uma igreja para nós, para tomar essa cidade. É lá onde nós estamos. Se o dia o Senhor fizer algo maior, está tudo bem. Se um dia não fizer, a gente faz 2 cultos aqui, 3 cultos aqui, põe cadeira lá na rua. O importante é cumprir um propósito. A minha vida e a sua vida é isso, que a gente possa sair, irmão, do lugar de comparação. Quantas vezes dentro da nossa família a gente tem comparação? Ô, irmão, minha irmã comprou um carro novo lá em Goiânia, ele mandou uma foto, eu falei: nem Salomão em toda a sua glória, um carro elétrico. Pastora Cida, mas que carro bonito. Falei: Helena, mas nem Salomão, hein? Então, querido, eu fiquei muito feliz de ver o carro dela. Ô, querido, mas eu sou feliz demais com o meu, que eu acabei de pagar a prestação dele mês passado, um carnê desse tamanho. Só de eu pensar que esse mês eu não tenho esse carnê, como eu sou grato a Deus. Então eu não estou me comparando com alguém, eu estou sendo grato com a vida que Deus me deu. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, é muito fácil a gente ser como Raquel, uma promessa para cumprir, negociando valor e dizendo: não, tive grande luta, mas agora eu venci meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que vencer seu irmão nem ninguém, porque nós somos cooperadores do reino de Deus. Sabe esse lugar aqui, irmãos? Ontem foi provado que ele não é meu. Ontem houve 6 ministros e hoje mais um, e todos totalmente capacitados, fora os que já estão aqui, que já pregam. Esse lugar aqui não tem dono, irmão, esse lugar aqui é do Senhor Jesus. Sabe esse lugar aqui, irmãos? Quer ministrar? Entra para a aula de teclado aí, que eu estava precisando agora. O Joshua vai nascer, estava precisando de alguém aqui, vou ter que trazer de fora. Os daqui tem que vir tocar. Cadê Rafael? Bora, Rafael, você vir para cá, entendeu? Está estudando, é isso aí, está no caminho certo. Mas nós não trabalhamos contra o outro, nós trabalhamos a favor do outro.
Então nós temos que ter uma mentalidade que eu estou colaborando com o ministério do pastor Ismael, que eu estou colaborando com o ministério do pastor Zimar, que eu estou colaborando, querido, com o irmão que entra por essas portas, como eu falei, não é para mim cuidar, é para a gente cuidar, e amanhã esse irmão é o próximo diácono, é o próximo presbítero, é o próximo músico, é o próximo pastor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos trabalhando, irmão, para a volta do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Não podemos ter uma mentalidade de comparação, e Raquel fala de uma igreja que tinha o amor do noivo, do esposo mais que tudo, mas vivia comparando a vida com o outro. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e pense: você tem se comparado com alguém? Com seu parente? Você tem um parente que tem mais dinheiro que você? Eu tenho um punhado, irmão. Conta para ninguém não. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu celebro cada conquista, celebro cada vitória, celebro um irmão que compra uma bicicleta, que compra um carro, ou melhor que o meu, não interessa, compra 2, compra 3, porque eu não fui chamado para atrapalhar, eu fui chamado para colaborar. Meu pastel como pastor, querida, que você seja uma pessoa muito melhor que eu, um pastor muito melhor que eu, um filho muito melhor que eu, que Deus te abençoe financeiramente muito mais que eu, diante do Senhor, irmão. Eu fico muito feliz com isso, saber que amanhã você vai poder estar cuidando de pessoas, que às vezes vai ter um problema na igreja, eu não vou ficar nem sabendo, você já fez. Já vi muito isso, irmãos. O irmão lá na frente fala para mim assim: pastor, estava um problema assim, que você me falou, não precisou não, o irmão fulano fez por mim. Ô irmão, como é bom isso, sabe o que é isso? O senso da família, o senso de entender que a gente é um só. Então o problema do Rafael é o meu problema, acabou. Eu não tenho nem que levar para o meu pastor, eu falo: Rafael, posso te ajudar? Como? Às vezes eu não tenho, mas eu sei quem tem. E se eu sei quem tem, a gente vai como junto, família, vivendo. Verso 9: quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. O nome de Lia significa cansada. Quantas vezes, queridos, eu e você não estamos vivendo assim: pastor, estou tão cansado, pastor, nossa, mas amanhã já é segunda de novo. Glória a Deus, irmão, que é segunda-feira amanhã, glória a Deus, e amanhã todo mundo no seu trabalho, todo mundo vivendo a vida, o propósito, o trabalho. Sabe, nós estamos cansados demais, irmão, nossa vida é só cansado. Essa mulher, irmão, já tinha 4 filhos, mas quando ela viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó. Sabe o que ela fez, irmãos? A mesma coisa que a irmã fez. Ela já tinha 4 filhos e grandes homens de Deus, mas ela precisou. Lia não foi responsável pelo pai ter enganado Jacó, e por isso Deus foi bondoso com ela também. Ela não foi responsável, querido. O pai enganou Jacó, e por ela não ter sido responsável, ela obedeceu a palavra do pai. Ela podia até amar Jacó, mas foi o pai que fez, e por isso Deus foi bondoso com ela. Deus deu Rúben, Simeão, Levi e Judá. A vontade de Deus para nós, querido, nunca foram tribos, sabia? Que Deus tinha as tribos, mas a vontade de Deus nunca foi tribos. A vontade de Deus sempre foi um reino sacerdotal. A vontade de Deus nunca foi lá em Levíticos, né? Quando Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio, nunca foi esse. A vontade de Deus está em Hebreus, capítulo 5, verso 4, diz: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: você é meu filho, eu o gerei. Em outro lugar diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 14 sobre esse homem. Voltando a Abraão da vitória de Quedorlaomer e os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, querido, vence uma guerra, e ao final dessa guerra ele encontra um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. Sabe quem era esse homem?
como é que eu vou te falar a palavra certa? Ele era o próprio Cristo. Como que eu vou usar a palavra correta aqui? Deixa eu pensar. Tipologia, uma tipologia do próprio Jesus. Sabe, o rei de Salém, o rei de justiça e paz. E a Bíblia diz que esse homem deu o que a ele, irmãos? Pão e vinho. Sabe o que é pão e vinho? Esse homem deu a ceia para ele. Quando você procura ver a história de Melquisedeque, não existe Melquisedeque, não fala do pai, não fala da mãe. Então é uma tipologia do Cristo que aparece para Abraão na antiga aliança, e dizendo a ele: você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, se Abraão era sacerdote do Deus Altíssimo, os filhos eram, os netos eram, nós somos, e nós, queridos, temos que entender isso para viver isso. Entender que Deus nunca quis, irmãos, uma igreja diferente, Deus queria um povo só. Porque a Bíblia fala que o mundo nos conhecerá quando formos um. Então Deus não queria nem muitas placas, sabia? Deus não queria nem Assembleia Presbiteriana, que foi o homem que criou isso. Deus não queria nem Evangelho Católico. Deus queria um só povo, uma só língua e um só coração. Sabe, é tempo, querido, a gente entender o propósito de Deus é muito maior que o nosso. Nos nossos dias, o mundo nos conhecerá quando formos um. Nem tudo que Deus faz, nem tudo que você faz que está dando certo, pense que Deus está te abençoando. Ele apenas está agindo de misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que você tem duas maneiras de ver sua vida: na misericórdia de Deus ou no propósito de Deus? Sabia, querido, que a sua empresa pode ser estar vivendo só de misericórdia, mas quando você entender, ela pode ver o propósito. Quando você entender por que Deus te deu uma empresa de verdade, a sua empresa vai começar a falar de Cristo, a sua empresa vai começar a salvar pessoas, a sua empresa vai virar um lugar onde o Evangelho chega, onde as pessoas entram ali e dizem: rapaz, eu venho te visitar nessa loja aqui, eu até ia comprar do outro, ele até tem um preço melhor, mas quando eu venho aqui eu sinto uma paz. Sabe, você não tem a melhor condição de pagamento, você não tem o melhor preço, pelo menos o melhor atendimento você tem que ter, né, irmão? Pelo amor de Deus, o crente tem que entender os outros bem. O mínimo, né, pastor Ismael? O mínimo, o melhor atendimento tem que ter. Porque crente tem que ser gente boa. Crente emburrado, ninguém quer ficar nem perto. Mas, querido, o que faz a diferença em nós é Jesus. Sabe, nós vamos poder viver, irmão, a vida inteira correndo do aluguel que vai vencer, da conta que vai vencer, do boleto que vai vencer. Deixa eu te falar uma coisa, porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus. Porque a Bíblia fala, irmão, que a bênção seguirá o justo. Você tem vivido isso, irmãos? As coisas têm te seguido. Pastor, eu ainda não estou nesse lugar. Então, querido, esteja no centro da vontade de Deus. Vai chegar uma hora, querido, você não vai precisar correr atrás de mais nada. Os clientes chegarão até você, os recursos chegarão até você. Pastor, eu vou fazer a minha parte, mas as bênçãos te seguirão. Vamos voltar lá em Gênesis 30, verso 10. Gênesis 30, verso 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então ela disse: quão grande sorte, por isso lhe deu o nome de Gade. Sabe, deixa eu falar uma coisa, o espírito de comparação delas, mais uma vez ela dá a Jacó essa noite, ia ser engravida e nasce esse homem chamado Gade. E se você for parar para ler na história, os filhos de Gade foram homens tremendos. Os filhos de Gade, os gaditas, foram os maiores valentes de Davi, os maiores lutadores de Davi. Na história, quando você vai ver o endemoniado de Gadarena, aquele homem que ficava amarrado com correntes, né? Que Jesus chega até ele, irmãos, ninguém ficava perto daquele homem. O homem vivia em cemitérios. Ele era um gadita. Sabe o que ele era? Ele era um dos filhos de Gade. Aquele homem tinha uma promessa tão grande, irmão, que os demônios tomaram conta dele de uma maneira tremenda. Mas quando Jesus liberta ele dos demônios, ele quer seguir Jesus. E Jesus fala: não, você não vai ficar aqui. Os historiadores falam que aquele homem foi um grande evangelista, que ele ganhou centenas de pessoas a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, é bênção, mas não era vontade de Deus que isso acontecesse, sabia? Deus abençoou essa geração dos gaditas, mas nunca foi o plano de Deus que essa serva dormisse para ter mais um filho, para as irmãs se compararem. Então, como estou te falando, nem tudo que está dando certo foi Deus que falou. Nós precisamos sempre, irmãos, nos avaliar. Zilpa, verso 12,
Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Então Lia disse: como sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Sabe o que é isso? Uma igreja vivendo, esperando a aprovação do outro. Sabia que nós podemos estar nesse lugar facilmente? A Bíblia fala que agora ela vai falar assim: como eu sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, ela já tinha 4 filhos de Jacó, e agora ela está preocupada, não só a irmã, as demais pessoas dizer: não, agora o pastor Ismael é feliz de verdade, porque agora aconteceu isso. Deixa eu te falar uma coisa, você não é feliz porque Deus te deu nada, você é feliz porque Ele morreu por você, você é feliz porque Cristo é suficiente. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Com o seu problema, com a sua dificuldade, pare de esperar a aprovação das pessoas. Ninguém tem que dizer para pastor assim: não, fulano, você é bom demais. Você é bom porque Cristo morreu por você, e você vai ser bom mesmo só no dia que encontrar com Ele. Porque a Bíblia fala que Jesus, o jovem rico chegou até ele e falou: bom mestre. Ele falou: não, bom é só meu Pai que está no céu. Porque Jesus não foi bom na vida, Jesus foi bom na morte, quando Ele morreu por mim e por você. Quando Ele diz: está consumado, aquele momento Jesus foi bom. Então nós precisamos parar de ser uma igreja física ou pessoas esperando a aprovação do próximo. Nossa, mas o pastor, eu elogiei os meninos, são bênçãos de Deus, mas se eu não tivesse falado nada, querido, não muda a identidade de quem eles são, porque quem chamou eles foi o Senhor. Eles foram chamados por Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te colocou no teu trabalho é Deus. Não espere seu chefe ficar te elogiando, seu companheiro te elogiar, o seu patrão te elogiar, o seu marido te elogiar. Deixa eu te falar uma coisa: você está fazendo o seu melhor para Deus, é o suficiente. Porque a Bíblia fala que se você faz algo para o Senhor, você vem nessa igreja todo domingo e arruma as cadeiras, ninguém está vendo. A Bíblia fala que o seu galardão virá do Senhor. Então a Bíblia diz: tudo que façais, façais para o Senhor. Ah, pastor, mas ninguém está vendo. Glória a Deus, melhor ainda se elogiar. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ter uma identidade bem resolvida. E sabe qual é a nossa identidade? Filhos de Deus, simplesmente. A sua identidade não é evangélico, a sua identidade é filho de Deus, porque nem a Bíblia te chama de evangélico. Quem te chama de evangélico, como diz o apóstolo Hermínio, a revista Veja, a Bíblia nos chama de filho. Verso 14: durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao encontro do campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, a sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me por favor alguma das mandrágoras do seu filho. Ela, porém, respondeu: você acha pouco ter tomado meu marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel propôs: por isso Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Raquel fala de nós como igreja, quando trocamos um momento da presença de Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Sabe, querido, Raquel, ele tinha dia que dormia com as mulheres, e no dia que ele ia se dormir com Raquel queria as mandrágoras de Lia, sua irmã, e falou para ela assim: faz assim, me dá as mandrágoras, e hoje Jacó deita com você. Quantas vezes nós estamos trocando a presença de Deus, a comunhão dos santos, por pequenas mandrágoras? Eu acho que muitas e muitas e muitas vezes. Quantas vezes Deus quer falar com você, quantas vezes Deus quer mudar a sua vida. Sabe, nós precisamos parar de ter mentalidade de vir no culto domingo, irmãos, para bater um ponto. A gente tem que vir no culto domingo dizendo: eu vou lá entregar algo a Deus, eu vou lá entregar a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, eu vou adorar o meu Deus, independente, querido, se a palavra falou comigo, às vezes não falou comigo, mas falou com o pastor Josimar, e a resposta que ele pedia, eu ouvi o evangelho, mas sabe aquele dia que parece que não fala tanto com você? Está tudo bem, não era com você que Deus queria falar, era com o pastor Josimar, e se a vida dele é transformada, para mim é o suficiente. Sabe por quê? Porque nós somos uma família de fé. E se a vida do meu irmão é transformada, eu vou para casa com consciência: hoje Deus fez grandes milagres, sinais e maravilhas. Mas qual foi a mensagem? Foi a do Zaqueu.
Já ouvi ela milhões de vezes, mas hoje Deus pegou o Eric ali, irmão, e o Eric foi batizado no Espírito Santo. Então para mim foi um culto poderoso, porque Deus não fechou monopólio comigo, Ele fechou monopólio com a noiva dele, e a noiva é a igreja. Sabe quantas vezes, irmãos, nós estamos trocando a noite de intimidade por mandrágoras? Sabe o que pode ser a mandrágora? Uma série da Netflix, sabia? Um jogo pode ser uma mandrágora, um momento. Quantas vezes, queridos, noites preciosas que Deus quer derramar algo na sua vida, e você fala, não, é só mais uma noite. Foi isso que Raquel fez, sabia? Não é só mais uma, eu durmo com Jacó todo dia e não consigo gerar. Você acha que essa noite vai gerar? Assim é a gente que vem na igreja pensando, é só mais um culto. Hoje quem vai pregar é o Davi. Não, Davi não gosta muito da palavra dele, não. Deus não mandou você gostar do Davi, Deus mandou você gostar de Jesus. E se é o Davi que vai pregar, querido, Deus vai falar através da vida dele. Sabe por quê? A gente recebe da pessoa a unção que a gente honra. Se você não honra a unção do seu irmão, você não recebe nada. Tem gente que fala para mim assim, rapaz, não te vejo como pastor. Eu falo, glória a Deus, irmão, Deus te abençoe. Sabe quem recebe de mim como pastor? Quem me vê como pastor. Se eu não reconheço a unção da pastora Cida, que é uma profetisa, ela pode profetizar o dia inteiro aqui, na minha vida não muda nada, mas quando eu olho a pastora Cida e falo, Deus tem um negócio nessa mulher, irmão, Deus vai liberar um manto aí, ao que liberar eu vou pegar para mim. Deixa eu te falar uma coisa, ontem aqui, quando a gente estava, os meninos ministrando, eu me lembrei, querido, de quando eu passei numa comunidade terapêutica. E nessa comunidade terapêutica, irmãos, sempre tem 10 caras que amam o evangelho e quer pregar a palavra de Deus. Mano, dá briga para pregar. Não sou eu. Aí, quando faltava um pregador, era bom demais, a gente celebrava, porque tinha um culto que chamava Rei Davi. Cada um pregava 10 minutos, irmão, eram os maiores 10 minutos, parecia final de Copa do Mundo quando era eu ficava, hoje vai ser eu, vai ser Humberto, a palavra, queria convidar para participar até rápido, pode ser eu sou Bíblia, que era 10 minutos só, irmão, para você pregar. Deixa eu te falar uma coisa, aqueles amigos ali, irmão, num processo de recuperação, às vezes não tinha vencido nenhum vício ainda, quando eles abriam a boca, irmão, as palavras pulavam no meu coração, sabe por quê? Porque eu tinha fome da palavra de Deus, irmãos, eu tinha fome do evangelho. Quando abri a Bíblia, lá no Daniel, já li 20 vezes, e ele falava, é isso, assim seja, é isso que eu precisava, sabe por quê? Porque eu não trocava, querido, uma noite de prazer na mandrágora, pela presença de Deus. Quantas noites nós estamos trocando na nossa presença por mandrágora? Deus está te chamando de noite para orar, você fala, não, hoje não, amanhã eu tenho que acordar cedo. Deixa eu te falar uma coisa, vai acordar cedo até Jesus voltar. Amanhã o dia vai ser difícil para sempre, a vida é essa aí, meu amigo, bora para cima aí, não tem para onde não. Amanhã eu tenho um problema, você tem um, e durante o dia vai aparecer 4, é só a minha vida, é assim, a sua é assim. Quem trabalha com vento está enrolado, o WhatsApp já acorda bombando, 1000 problemas. Deixa eu te falar uma coisa, essa é a nossa vida. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus te chamou, cara, vai lá estar com Ele. No outro dia você vai estar mais cansado, vai mesmo, é normal, mas nada com um gole de café e um energético, com água na cara, não vai te sustentar. Mas não troque, querida, a noite do relacionamento pelas mandrágoras. E quantas mandrágoras tem nesses dias da nossa vida? Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem tudo na mão, toda tecnologia, comida, nem sai de casa, vai só aqui, as mandrágoras do estômago, né? Como tem mandrágora, né? Irmão, não troca isso por Jesus não, cara. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu ia sair, rapaz, eu ia saindo, Deus me chamou, volta para casa, tranca no quarto e fala, Senhor, mais vale um dia com o Senhor do que um jantar com a minha esposa amanhã, ela vai ficar até emburrada, amanhã eu levo ela, tá tudo bem, mas eu não troco o Senhor por nada. Nós vamos ser uma geração, querido, que tem fome e sede de estar com o noivo, fome e sede de não ser mais uma noite, mas pode ser a noite que Deus vai mudar a sua vida, e você vem na igreja só bater um ponto, sabe, não entre por essas portas para bater um ponto, nem por essas, nem por porta nenhuma, entre na casa de Deus dizendo, o Espírito de Deus vai mudar a minha vida, hoje é a noite que Jesus vai me curar, sem ninguém me tocar, eu vou orar, que Deus vai curar essa enfermidade que eu estou vivendo com ela há anos, quem sabe chegou a noite de Deus me curar. Sabe que aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu de casa e ela viu falar que Jesus estava lá, ela nem sabia, ela viu falar, mas se ela não toca em Jesus naquela manhã, nunca mais ela ia tocar, e ela ficou sabendo que ela foi passando na multidão, e ela toca nas vestes de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa, nem nas vestes você precisa, porque Ele está dentro de você, só depende de você, amém, querido? Verso 16, quando Jacó chegou do campo naquela tarde,
Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri este direito com as mandrágoras do meu filho. Naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu a Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Lia não gerava mais. Lia tinha 4 filhos, tinha negociado, mas uma noite, querido, que ela troca os prazeres da vida pela presença do noivo, ela gera. Quantas noites que era para a gente estar gerando, mas nós não estamos, porque nós estamos negociando. Sabe, querido, pastor, mas eu já tenho tanta coisa, Deus me prometeu tanta coisa. Às vezes seus filhos é um propósito, já vive, mas Deus tem muito mais para você, e você se contenta com o que Deus já fez. Irmãos, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. Deus tem tanta coisa para a sua vida, cara. Deus, além de te dar uma família, Deus tem muito mais para você. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Deus pode mudar uma chave do seu casamento, uma chave no seu filho, em um dia trancado num quarto orando. Às vezes teu filho está com um problema, não consegue vencer, vai para o joelho orar por esse filho. Sabe, pastor, eu estou cansado, continua orando, irmãos. Às vezes é tua mulher, teu marido, teu pai que não converteu ainda. Sabe, nós precisamos, irmãos, entender que essa noite que Deus pode gerar. Raquel somos nós como igreja, quando nos distraímos e permitimos que nos dias que era para acontecer conosco, Deus toca o irmão do seu lado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus nunca ficou sem, o reino de Israel nunca ficou sem rei. Morreu Saul, Deus levantou Davi levantou o filho, e assim foi por diante. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes é o dia que Deus quer te tocar, mas pela falta de posicionamento, Deus mira para lá e toca o outro, sabia? Raquel, querido, o dia que Deus ia mudar a vida dela, ela negocia as mandrágoras, e Lia se deita com o esposo dela, na noite que ela ia dormir, e Lia engravida. Deixa eu te falar, para mim aquele dia ela ia gerar, mas por negociar, ela fala assim: não me abençoa não, abençoa meu irmão, eu estou bem aqui. Sabe, irmão, essa prova que você vive, essa prova que você não passa, pode ser o dia que Deus te toca, aí você não vem no culto, Deus olha lá atrás e fala: Gilberto, peguei ele. Eu não estou falando, irmãos, da internet não, pode ver, eu sei o que acontece, mas nós precisamos sair, irmão, da comodidade de assistir culto, mas para um lugar onde está a presença dele, irmãos. Os milagres, sinais e maravilhas, está aqui, irmão, não está na internet não. Pode ouvir? Pode, né, pastora Cida? Eu já vi gente converter ouvindo rádio, irmão, eu já vi, tinha um irmão que estava com a gente, que congregou há muitos anos, que converteu dirigindo um caminhão, escutando Sabor de Mel na rodovia, sabe, Deus pegou ele ali, ele converteu. Mas não é a lógica é a comunhão dos santos. A lógica, irmão, é o lugar onde Deus derrama a bênção, porque a Bíblia fala que é na comunhão dos santos que Deus derrama a bênção. Sabe, nós vamos parar, querido, de negociar mais uma noite, mais um momento, quem sabe aquele dia que Deus vai mudar a sua vida. Mas se você não tiver, querido, Deus não vai deixar de fazer porque você não está. Deus vai olhar para o lado e fazer assim: você não quer não? Então faz você então. Verso 18: então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, e por isso lhe deu o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Deixa eu te falar uma coisa, Raquel, no dia de gerar, ela negocia e dá o esposo para a irmã. Sabe o que acontece? A irmã que não podia ter filho mais, Deus não estava dando mais filho, agora tem 2 filhos. Por quê? Porque ela preferiu as mandrágoras. Será, querido, que às vezes já não tinha coisa na vida da gente que já era para ter mudado, mas para a gente não mudar, Deus não muda? Pelo nosso coração duro, pela nossa dura cerviz, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, era para você estar voando, mas você continua no mesmo lugar. Sabe por quê? O problema nunca foi Deus, o problema é a gente. Nunca foi Deus, irmãos. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Nada que você fizer, eu vou orar mais, Deus vai me amar mais. Não, Deus chamou e pronto. O orar mais, o jejuar, isso vai te fazer. Se eu vou jejuar, eu vou morrer para mim, que eu não sei você, mas se eu não morrer para mim, o hemorrágico sanguíneo volta a gritar dentro de mim, eu já quero enforcar uma pessoa, eu sou essa pessoa. Então o jejum é para mim morrer, não é para mim ficar, Deus me abençoe. O jejum é para eu morrer, porque eu sou muito ruim mesmo, eu preciso dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não fizer, Deus não vai deixar de fazer porque você não quer, Ele vai levantar outro.
Deus tem uma palavra com essa igreja. Se a gente não viver, Deus vai levantar outro para fazer, e acabou, porque Ele não fechou placa com o Evandro, nem com a Assembleia, nem com ninguém. Ele tem um plano que toda terra seja cheia da glória de Deus. Ou a gente entende, vive, irmão, ou vai falar assim: Uberlândia, passa para lá, vamos tocar Uberaba. Às vezes tem uma palavra para Uberlândia, irmão, e a gente, pastor, se a gente não entender isso, deixa eu te falar uma coisa, que Deus não tem nada, Deus tem algo com a cidade. Deixa eu te falar uma coisa, a gente fala tanto de avivamento, né? Avivamento não é a igreja ficar mais cheia, não é isso, irmão. Avivamento é a glória de Deus vir. A gente pensa: nossa, o avivamento chegou. Primeira coisa, o avivamento não vai vir de hora e data marcada. Vamos fazer a reunião do avivamento. Não é isso, irmão. O avivamento é uma reunião comum, começa aqui, onde agora vem, e vem, e vem, o povo não quer ir embora, e vem, e fala: rapaz, tem um povo no Uberlândia lá, é 15 pessoas, mas está lá 7 dias. E o povo começa a vir aqui, entrar por essas portas, porque foi assim, né? Na Universidade dos Estados Unidos, há uns anos atrás. Sabe, irmão, não era nada marcado, era uma reunião de estudantes, mas, irmão, de repente, meio um sopro do Espírito, sabe, e é no de repente que Deus faz. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo veio, irmãos, Jesus falou: ficai ali até que sejais cheios do Espírito. 300 pessoas, 180 foi embora, só que 120 falou: eu vou ficar, e num de repente, o Espírito encheu o lugar. Sabe como nossa igreja vai ser mudada, querido? Quando a gente estiver pronto, mas vai ser num de repente. É um de repente, querido, que você vai conhecer o seu varão valoroso, igual essa moça bonita aqui, ó. Foi num de repente que ela viu esse príncipe aqui chegando. Foi ou não foi? Não foi assim? Tá assim, sem graça, mas foi, irmão. Orava para Deus dar um marido. O príncipe dela estava lá no Harry City, lá na Europa. Do outro lado da fonte, né? A brincadeira, tem um lado de catalão, né? Tem uns príncipes para fora aí, né? Não tenta ajudar Deus não, irmãos. Às vezes, até nos relacionar, sabia? Que às vezes uma moça solteira fica querendo ajudar Deus, um rapaz solteiro querendo ajudar Deus, né? Irmão, não ajuda não. Na hora certa, Deus coloca a pessoa certa. A pessoa que vai estar com você, que vai estar do seu lado, que vai ser seu companheiro. Lia fala de nós como igreja, quando estamos esperando, mais uma vez, reconhecimento de pastores, líderes e irmãos. Irmão, nós não precisamos reconhecer nada de ninguém não, irmãos. Verso 21. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, e deu o nome de Dina. À noite que Raquel não se deitou com o marido, ela passou a unção da fertilidade para a irmã, eu acredito, sabia? Que depois essa irmã que não podia gerar, teve mais 3 filhos. Por quê? Porque só uma noite mudou a sequência de dias. Verso 23. Verso 22. Então Deus lembrou-se de Raquel e ela se tornou fértil. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que não era para acontecer. Eu acredito que Raquel já era para ter gerado há muito mais tempo. Mas por Raquel não entender, por Raquel negociar, por Raquel achar que mais uma noite com a esposa era só mais uma noite com relacionamento com Deus, só mais uma noite. Pastor, eu estou orando tem 2 anos e nada acontece. Deixa eu te falar uma coisa, continue em oração, continue levantando, continue adorando, continue prestando culto, porque nesse de repente, querido, Raquel, ela passou, a fertilidade voltou para Lia, mas a Bíblia diz que no verso 22, então Deus lembrou-se de Raquel e ela tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra, e deu-lhe o nome de José, e disse: que o Senhor me acrescente ainda mais um filho. Sabe o que aconteceu com ela? Ela deixou de ver com os olhos naturais e voltou a ver com os olhos espirituais. E assim somos nós vamos parar de olhar com olhos naturais e olhar com olhos espirituais, porque ela teve esse filho chamado José, mas ela celebrando José diz: Deus lembrou de mim e vai me acrescentar mais um. E sabe quem foi? Benjamim, porque aqui ela viu o erro que tinha e disse: não vou negociar mais, e agora vou me relacionar com o esposo, sabendo, mesmo vendo a irmã voltou a gerar, os olhos dela mudaram, e quando José nasce, ela diz: Deus me deu graça, mas ainda vai me dar mais algo. Sabe, Deus já te deu algo, mas tem muito mais para você. Eu não sei o que você está vivendo, mas ainda Deus vai fazer mais, e pode fazer muito mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que pode dar uma ação de palmas, Jesus. Aleluia, aleluia.
você vai ver, querido, que de todos os filhos, o filho que se torna o governador é quem? José. Deus tinha chamado ela, Deus tinha uma promessa para ela, e mesmo demorando, Deus volta, e quem governa sobre todos os outros? José. Então já falou uma coisa, posicione essa vida, guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde seu coração. Você vai ver, querido, que na história de José, ele tem um sonho, né, que vê o sol, a lua, as estrelas dobrando sobre ele, e conta o sonho para as pessoas erradas. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado para quem você conta seu sonho, tá? Cuidado, o sonho de Deus não é para todos, irmãos. Ah, pastor Humberto, você é muito sonhador, e não é pouco não, irmãos, eu sou sonhador no extremo, mas é que eu já vi muita coisa que vai acontecer. Ontem, quando a gente falava isso aqui, irmão, Deus me mostrou isso aqui há 3 anos atrás, eu sabia, sabe, vi situações contrárias, palavras contrárias. Fala o que você está fazendo, pastor? Irmão, eu estou cavando meus poços lá. Como é que está o berrando? Está uma benção, irmão. Tinha irmão que falava para mim assim, rapaz, eu estou querendo te ajudar. Eu falo, não precisa não, irmão, cuide da sua vida. Eu sou bem educado às vezes, sabe? Me ajudar para quê, irmão? Está difícil, difícil está o quê? Difícil é você, e a minha vida é uma benção. Estou numa guerra, só se você, eu estou na benção, irmão, porque Deus é um Deus de paz, a minha vida é paz, justiça e alegria. Você está na benção, sai para lá com essa prova sua de perto de mim aí, irmão. Irmão, eu sou bem direto. Irmão, porque lá em Uberlândia, eu falo, irmão, Uberlândia é uma benção, Uberlândia chama Terra Fértil. Como é que chama a sua cidade? Vai para lá, miserável. Qual que é? Eu vivo na palavra, irmão, Uberlândia chama Terra Fértil. Se a terra é fértil, vai frutificar, irmão. É simples, ou a gente fica crendo na fertilidade, ou fica, ó vida, ó dia, ó azar, igual o Mutley, só reclama. Deixa eu te falar uma coisa, creia na palavra. Sabe, os irmãos de José vão ver, o pai faz uma túnica colorida para ele, uma túnica como apóstolo Douglas ministrou no acampamento, uma túnica maior, porque as túnicas de trabalhadores eram mais curtas, as túnicas de governadores eram maiores, a túnica de José era maior. Sabe, José, que ele vai contar o sonho para os irmãos, o pai fala assim, José, mas será que é isso mesmo, José? Eu, sua mãe, te servi? É, pai, tive um sonho assim, assim. No começo, a primeira coisa vai dizer que Jacó perguntou, José, mas é isso mesmo? Né? Meio duvidando, mas eu acho que o Espírito virou uma chave no coração de Jacó, e a Bíblia fala que, no verso 37, os irmãos o invejaram, mas o pai o guardava em seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, quando Raquel adiou essa promessa, por negociar. Sabe, nós vamos entender, querido, que tem situações que estão gerando, e tem outros que vão gerar. Tem outros que estão no processo de relacionar com o noivo, eu não sei qual área da sua vida, mas nós precisamos pensar o seguinte, o que nós vamos gerar? Algo nós vamos gerar, mas o que nós vamos gerar? Será que quando o Senhor dos exércitos passar, se Deus passasse nessa noite aqui, irmão, porque a Bíblia fala que Ele é o general, amém, irmão? Nós somos o exército dele. Quem já serviu o exército aqui? Sabe quando o general passa lá para aferir a tropa, pastor Ismael? Barba está feita, cortuno está limpo, né? Não é assim, Ismael? Dá uma olhada, olha, 0,36. E essa barba? Rapaz, dá até frio na barriga, né? Não, vai passar só dessa vez, né? E esse coturno, o cara não pode olhar só assim, nossa, será que isso está sujo, né? Se o noivo hoje passasse aqui no meio de nós e desse uma vistoria na gente, a gente estava pronto para ele mudar a nossa história? Nossa próxima história como casa, primeiro como casa, como indivíduo, como casa, como família, como igreja. Deus falasse assim, eu vou dar para vocês hoje 3.000 membros. A gente não estava pronto para cuidar não, sabia? Então Deus não pode dar. Se a gente nos tornar, irmãos, cristão maduro, nós não vamos ver a promessa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou viver, irmão, até o final. E se você não quiser, irmão, Deus está levantando um povo para viver comigo aí, irmão. Deus vai levantar. Deixa eu te falar uma coisa, uma sarça vê outra sarça ardendo queimando. As sarças vão começar a chegar. Ou você vive, ou daqui 3 anos você fala, não, irmão, o Yuri cresceu, né? O Yuri, cadê o Yuri? Está em casa? Está lá? Ah, está lá mesmo, escondidinho, né? Eu lembro do Yuri pequeno, já está até pregando. Uai, você não quis pregar, o Yuri levantou e pregou. Fica aí dormindo aí, está lá, aqui, só comendo Bíblia na casa dele lá, pregando para os amigos. Então, irmão, ou você toma posse de algo, ou você gera algo, ou você não gera. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 26, verso 11, e aqui nós vamos caminhar para o final. Isaías 26, verso 11 diz, erguida está a tua mão, ó Senhor, mas eles não veem, que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem,
que o fogo reservado para os seus adversários os consuma. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestisse, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Então Deus está disciplinando o povo, irmão, e Ele está clamando. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estávamos nós, na Tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. A Bíblia está dizendo, querido, que o povo de Israel gerou. Sabe que nós podemos ser pessoas, podemos ser uma igreja com cara de avivamento, com música de avivamento, com canção de avivamento, com profecia de avivamento, com dança de avivamento, com tudo. Mas quando gerar, é vento. E sabe o que vai fazer no gerar e não ser vento? Palavra, ensino, fundamento, temor, clamor a Ele. Sabe, irmãos, durante muito tempo a gente viu movimentos em igreja, né? Tal cidade lá tem um movimento de adoração. Aí acabou o movimento de adoração, acabou a igreja. Porque a igreja não foi chamada para ter um movimento, a igreja foi chamada para ser igreja. Sabe, a igreja lá que fazia milagre, sinal, maravilha, paralítico levantava. Só que a igreja fechou hoje. Ué, o que aconteceu? Essa igreja só fechava? Essa igreja lá, pastor, nossa, mas eles fazem uma obra social. Deixa eu te falar, a maior obra social que existe chama Centro Espírita. Sabia? Ninguém faz igual eles. Ninguém faz. Mas a igreja do fulano, da cesta básica, então a igreja é movida em ação social. Mas qual o fundamento dessa igreja? Sabe, irmãos, a igreja de Jesus, ela é fundamentada no ensino, na palavra de Deus. Sabe por que nós falamos da escola do reino? Porque no dia que o vento vier, vai ter hora que eu não vou estar, mas o que você aprendeu vai te sustentar. O fundamento, o ensino, a escola vai te sustentar. As profecias que você recebeu, você vai lembrar delas e vai continuar. Sabe que da igreja, ela é 5 ministérios, ela é profética, ela é apostólica, os fundamentos, ela é pastoral, mas ela é missionária. Ela tem que tocar, ela tem que transformar. Ou a gente entende isso, irmão, começa a transformar a cidade, ou a gente vai ficar 20 anos aqui. Quando der a luz, foi vento. Já parou para pensar sobre isso? O que a sua casa está gerando? O que a sua vida está gerando? Não, estou na faculdade, estou estudando, vou formar. Glória a Deus, acabou de formar. E agora? Ué, agora eu fiquei rico. Glória a Deus. E agora? Agora eu comprei um carro, fui até para Portugal. E agora? O que gerou? Vento. Chegar diante do Senhor, falar, Senhor, e Ele dizer, filho, servo bom e fiel, entra para cá, vem estar comigo. Como é que foi sua vida na terra? Uai, Jesus, tive 10 carros lá, hein? Que legal, hein, rapaz, fiz 3 viagens de Jesus. O senhor lembra aquela viagem que eu fiz lá na Disney? Rapaz, que viagem bonita em Jesus. E aí, então, filho, o que você gerou? Já pensou, o próprio Jesus abrir a palavra para você e dizer assim, nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao vento, porque Ele é a própria palavra. Já por pensar sobre isso? O que você está gerando, o que a gente está gerando, o que nós como igreja estamos construindo? Pastor, Deus está apontando que a igreja vai para esse lugar. Ah, irmão, concordo ou discordo, eu sei que é para lá que eu vou, irmão, porque eu não vou ficar de fora não, meu pastor aponta para um lugar, querido, eu falo, pastorzão, é isso aí? Às vezes eu nem entendi ainda, eu falo, rapaz, Deus falou com ele, eu que vou ficar de fora disso aí, eu nada, ele é um homem amigo de Deus, rapaz, meu pastor está dizendo, os irmãos estão dizendo, a gente orou aqui, Deus falou, ou eu olho no Espírito, irmão, ou vai dar luz. Sabe a promessa que estava sobre mim? O outro vive. Sabe a promessa que estava sobre a igreja que eu pastorei? A outra igreja vai viver. Ele não está dizendo, irmãos, da quantidade de pessoas, porque os grandes avivamentos vieram com gente assim, irmão, 50 pessoas, orando, 40, 30 pessoas orando, e a glória de Deus veio, querido, e mudou a cidade, um avivamento que transformou a sociedade, que o crime diminuiu, um avivamento que nasce desse lugar, uma escola, que nasce um hospital, que nasce uma creche, que nasce um asilo, porque o avivamento tem que nascer, porque senão vira vento. Vira um ajuntamento de pessoas, e Deus não nos chamou para ajuntar, Deus nos chamou para gerar, querido. A Bíblia, eu quero terminar aqui, a Bíblia no Salmo 127, verso 3 diz, os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa, como flecha nas mãos do guerreiro,
São os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos e os seus inimigos no tribunal. Sabe o que a gente viveu ontem aqui, querido? É ver umas flechas sair da aljava. Sabe, Daniel Luxo ministrou algo no acampamento tão precioso. Ele diz assim que o arqueiro tirou a flecha para lançar, mas quando ele olhou, ele falou: não, fica mais um pouquinho na aljava, não está na sua hora ainda não, né? Aí você volta para a aljava. Mas a pergunta é: como está o seu coração quando está na aljava? Está esperando? Deus vai fazer algo grande na minha vida, Deus vai fazer algo grande na minha família, grande na minha casa. Se você é flecha, querido, você tem que estar na aljava. Sabe quem é a aljava? A casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Sabe, eu, querido, sou o arqueiro com as flechas aqui, e eu vou mirar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Se você for flecha, querido, você não vai errar o alvo, não. E não errando o alvo, você vai cumprir um propósito. Pastor, qual é o meu propósito, querido? Só te conhecendo e relacionando com você para eu saber. Mas eu sei uma coisa: Deus tem um plano para todos aqui nessa noite. Não existe ninguém, querido, um homem que se entrar por essas portas a primeira vez, Deus já tem um plano na vida dele. Mas a minha pergunta é: nós vamos gerar ou não vamos gerar? Amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus nessa noite.